Na novela Salve Jorge, os personagens dos atores Letícia Spiller, Antônia e Caco Ciocler, Celso, vivem uma crise no momento da separação e o pai usa a filha para atingir a ex-mulher. Isso se chama alienação parental. Infelizmente, este não é um assunto de ficção. Na vida real também acontece. Nosso convidado é o juiz da Vara da Família em Porto Alegre, Marco Aurélio Martins Xavier. Bem-vindo, juiz Marco Aurélio. Este tipo de comportamento entre os casais em situação de separação é realmente frequente? Infelizmente é frequente, Vera Armando. Para mim, antes de mais nada, eu manifesto a minha satisfação de estar aqui e me dirigir ao telespectador, estar na tua presença. E principalmente para tratar de um assunto de tamanha relevância como este, né, que envolve a alienação parental. Eu trabalho numa vara de família há bastante tempo, né, e uma das demandas mais tormentosas é aquela de definição de guarda dos filhos. Na verdade, existe geralmente uma disputa entre os pais, né, porque não é fácil para nenhum casal romper a coabitação e definir a local de moradia. Isso é sempre um momento permeado por muito sofrimento para as pessoas que rompem a sociedade conjugal, mas também, principalmente, para os filhos. Então é importante nesse momento que haja uma maturidade, um trabalho de preparação psicológica, principalmente, dos pais para enfrentar esse momento de transição que não é fácil. É verdade também que muitas vezes se define essa guarda com o pai ou com a mãe, quando não é possível uma guarda compartilhada. E, por vezes, quando um dos dois não está bem resolvido emocionalmente, né, e a gente sempre define não estar separado emocionalmente do outro, que se dê vazão àqueles ressentimentos oriundos da relação conjugal, e geralmente isso se faz através da criança, né? E o guardião, pelo convívio diário, pela convivência diuturna até mesmo com a criança, tem uma vantagem muito grande e, por via de consequência, se ele não estiver em um momento emocional adequado, ele pode exatamente adotar esse tipo de conduta. Uhum. E aí o que acontece? Fica falando mal? São diversas as formas. Diminui a imagem perante a criança, que deve sofrer muito em ouvir, quer dizer, o pai falando da mãe ou a mãe falando mal do pai, denegrindo a imagem? Exatamente. Existem diversas maneiras de manifestação dessa alienação parental. Antes de mais nada, é importante que o telespectador tenha bem ciência de como é que funciona a estrutura do casal separado, né? Quando não há uma harmonização adequada entre pai e mãe, no tocante às relações perante os filhos, ou seja, quando não conseguem assim ter um diálogo e uma capacidade plena de decidir em conjunto a realidade dos filhos, não é possível a guarda compartilhada. Aí, evidentemente, nós temos que definir a guarda unilateral, seja para o pai ou seja para a mãe. Que seria o ideal, no seu entendimento, a compartilhada? Depende. Geralmente o casal, quando ele se separa porque não teve mais capacidade de dialogar, de se comunicar e, por via de consequência, de decidir as questões que envolvem os dois. Nisso também se inclui o interesse dos filhos. Então eu vejo com muita dificuldade tu fixar uma guarda compartilhada, principalmente nos momentos posteriores, logo após a separação. Então, na minha modesta opinião, no primeiro momento pós-separação, a guarda compartilhada não é a ideal. Muito embora eu respeite as posições divergentes nesse particular, mas a experiência me mostra isso. A grande maioria a guarda fica com a mãe e com a mãe, não é? A guarda compartilhada ela pode até acontecer dentro de um processo de amadurecimento dos pais, do relacionamento, que quando começam a dialogar e daí passam a ter condições de definir, de dialogar as questões dos filhos. Porque o que é a guarda? A guarda é o exercício da autoridade perante o filho, o exercício do poder familiar. Se ela é unilateral, essa decisão fica concentrada no guardião. Se ela é compartilhada, ela fica concentrada nos dois. Qual é a consequência disso? Se tem que decidir algo em relação ao filho, ou os dois acertam, ou não sai a decisão. Quando ela é unilateral, aquele decide e ouve naturalmente o outro. Acata. Né? Acata ou não a sugestão do pai, do outro genitor. E se ele não houver concordância, o juiz vai decidir. Mas as coisas acontecem na vida do filho. Eu acho que é uma desburocratização maior no modo de vida. Mas as crianças sofrem bastante, né, nessas situações. Sem dúvida nenhuma. A questão crucial da alienação parental ela se dá quando existe uma animosidade entre pai e mãe.
né? E essa animosidade muitas vezes ela deriva de uma relação amorosa que um ou outro constituiu, e aí o filho passa... Um novo parceiro, não é? Exatamente. Aí passa a ser um instrumento de agressão emocional ao outro cônjuge. Como é que isso se manifesta? Pode se manifestar por ações ou por omissões. Vamos começar pelas ações, que são essas que estão descritas na novela. O pai começa a descaracterizar a imagem da mãe. A própria autoridade da mãe, né? Exatamente, é questionada. Exatamente. Instiga a filha contra a autoridade da mãe, faz comentários desairosos na presença dela. Todas atitudes que são completamente inadmissíveis numa relação paterno-filial. Totalmente inadmissíveis e ferem o processo de formação da criança. Por omissão, como é que isso acontece? De uma forma sutil, às vezes boicotando visitas, né? Começa a criar compromissos no dia das visitas para que a criança tenha a possibilidade de fazer outras coisas que não visitar o pai. Coloca nos ombros da criança os conflitos, passa para ela aquele conflito que existe entre pai e mãe. E transfere, de uma certa forma, a responsabilidade que a criança não sabe nem como lidar com Justamente. ela. Né? Um sentimento de culpa, muitas vezes. Uma das formas também de alienação parental é passar para a criança a gravidade do conflito que existe entre pai e mãe. No momento que a criança, o pai ou a mãe comentam de forma desairosa ou evidenciam para a criança aquele sentimento de desconforto ou de ódio em relação ao outro genitor, a criança fica numa situação difícil de manifestar afeto por aquele que não detém a custódia. Por quê? Porque se sente num conflito de lealdade com a mãe. É também uma forma de alienação parental. Então, todas aquelas formas, sejam elas por ação ou por omissão, que instigam a criança a romper o laço afetivo com o cônjuge que não detém a guarda, ou que detém a guarda, até às vezes, porque essa alienação parental também pode ocorrer no momento das visitas, é importante que se diga, nós estamos diante de uma conduta que é denominada alienação parental. Quais as consequências que isso pode trazer no plano do direito de família? Pois justamente eu ia lhe perguntar, uma vez caracterizada a alienação parental, que tipo de punição esse casal fica sujeito? Porque desde 2010 existe a lei federal que protege as crianças desse tipo de trauma. Aí entra em ação o Poder Judiciário, que aliás ainda está muito tímido no enfrentamento destas questões, né? Porque, e a timidez ela não é sem razão, porque rigorosamente a consequência natural desta atitude é a ruptura da relação de custódia, ou seja, se retira o filho da custódia daquele pai que está alienando e se entrega ou para o outro genitor ou para uma família substituta ou um familiar que possa acolher a custódia daquela criança. E isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque só afastamento do cônjuge, mesmo o cônjuge alienador, já gera um sofrimento muito grande para a criança. Então o juiz fica naquele dilema de Sofia, não é verdade? Escolher entre fazer entre, de um certo modo, administrar uma relação que está sendo traumática e nociva para a criança, ou tomar um remédio cirúrgico e afastar daquela mãe, daquele pai, até que a criança possa se restabelecer. Eu asseguro que não é uma tarefa fácil para o Poder Judiciário, mas é uma tarefa que se impõe. Qual é a melhor forma de intervenção nesses casos? A melhor forma de intervenção, evidentemente, está na comunicação. Quer dizer, o juiz, o judiciário, tem que aproveitar aquele espaço de conscientização dos pais sobre a relevância dos papéis que eles desempenham em relação aos filhos, a importância de a manutenção de vínculos sadios, né, de relacionamento sadio. É importante que os pais saibam que muitas vezes podem ter terminado uma relação conjugal, inclusive ter rompido até a relação de amizade entre os pais, mas isso não pode ser passado para os filhos. Isso não pode ser compartilhado com os filhos. A relação dos filhos com os seus pais, ela é uma relação personalíssima, que independe do nível de relacionamento entre os genitores. É muito importante que haja essa responsabilidade e essa é a abordagem que comumente o Poder Judiciário faz, ciente de que o restabelecimento, a reconciliação, o trabalho no sentido de reconstruir laços
é o melhor caminho para a solução dos problemas familiares. Evidentemente que isso não impede que muitas vezes o juiz tome atitudes cirúrgicas drásticas, até mesmo já tive que adotar providências dessa natureza, de retirar, afastar ou compartilhar compulsoriamente a guarda de uma criança, entregar para um avô por conta de problemas dessa ordem. Mas são atitudes extremas, são medidas extremas que o Poder Judiciário adota, evidentemente, quando as tentativas de reconstrução são infrutíferas.